Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Natan, neurologista e trabalho com pessoas que sofrem com dor de cabeça. A enxaqueca é um dos grandes problemas de saúde pública no mundo. Existem milhões de brasileiros que sofrem com dores de cabeça por enxaqueca. E essa doença a gente sabe que impacta a vida pessoal, profissional, em diversos âmbitos e gera um grande sofrimento. E a gente está nessa série de vídeos falando sobre questões que realmente estão relacionadas, que podem piorar ou melhorar a enxaqueca. E hoje o nosso tema é o café. Então, se você quer saber sobre a relação do café com a enxaqueca, siga acompanhando o nosso vídeo. Então, hoje o nosso tema é o café, uma bebida típica brasileira, um dos maiores produtores mundiais de café, está na cultura nossa, está na raiz da identidade da mesa de café da manhã do brasileiro, nas empresas, nos hospitais, no ponto de táxi, está em todo lugar o café. E é uma preferência nacional, a gente pode dizer. Isso não é privilégio só do Brasil, na verdade. O café hoje, a gente, em qualquer lugar que vai no mundo, um ponto que todo mundo vai reconhecer é um café na esquina, sempre vai ter. A pergunta é, o café tem alguma relação com as crises de enxaqueca? E a resposta é sim, mas a gente precisa ter um imenso cuidado aqui para poder detalhar um pouco melhor como. Vamos lá. A cafeína é a principal substância que se relaciona com os processos da enxaqueca. Então, do café a gente está falando muito da cafeína, é a mais conhecida e melhor estudada pelo menos. Então, a cafeína, ela na verdade, ela tem um efeito analgésico para uma crise isolada de dor. É por isso, inclusive, que vocês vão perceber que alguns medicamentos para enxaqueca, inclusive, têm a cafeína na sua formulação. Então, de início, a gente pode pensar que o café ele até pode fazer bem para uma crise de enxaqueca. Isso é verdade, ele pode ter sim um efeito analgésico. Mas vamos lá, vamos com calma, porque isso não significa que tomar café vai melhorar a enxaqueca. Por quê? Assim como o uso do analgésico, quando ele começa a se tornar recorrente e excessivo, também o café pode piorar a doença enxaqueca. O que significa isso? Uma pessoa que tem enxaqueca e vai tendo cada vez mais crises e ou usa muito medicamentos que têm como base a cafeína entre os seus componentes, ou toma muito café, essa quantidade excessiva de café ela pode piorar o quadro, ela pode gerar uma piora, uma maior recorrência, maior frequência, maior intensidade das crises. E a pessoa, eventualmente, quando fica um pouco sem o café, as crises podem piorar ainda mais. E outra coisa, a pessoa pode ter até uma síndrome de abstinência quando fica sem o café. Isso se torna um grande problema. Então, a ideia é a seguinte, o café em si não é um vilão, ele pode até melhorar uma crise. Agora, quando o café é tomado em excesso, com muita frequência, ele pode se tornar um grande vilão, piorando a doença enxaqueca e nesses casos, pessoas que têm dores com muita frequência, vamos falar aí acima de 8 dias por mês, a gente está falando de uma enxaqueca de alta frequência, de dor, isso não só de crise, mas que ficam com dor de cabeça e que pessoas que nesse quadro fazem uso muito recorrente do café, algumas vezes por dia pelo menos, em quantidades apreciáveis, essas pessoas sim podem estar piorando a doença com o uso do café. E a indicação nesses casos é diminuir até parar por um tempo o uso do café, fazer aí um tempo de desintoxicação do café para depois, no fim do tratamento ou após alguns meses sem utilizar a cafeína, a pessoa possa voltar a desfrutar do café com menor frequência e sabendo controlar um pouco melhor, também com a doença já em um momento melhor. Portanto, o café ele não é nem vilão nem mocinho, na verdade, ele é uma substância que usada adequadamente, sem uso excessivo, pode ser muito gostosa e fazer até bem. Em uso excessivo, definitivamente, ele pode trazer muitos problemas. Isso não é diferente para quem sofre de enxaqueca. Por último, o café em uso excessivo ele também pode piorar a ansiedade, ele pode dificultar o sono, piorar a qualidade do sono e essas são outras questões que também influenciam negativamente a evolução da doença enxaqueca. Então, se você toma café controladamente,
não tem problema, não tem que parar. Se você tem dores de cabeça por enxaqueca frequentes e toma muito café, bom, é bom em você conversar com o seu médico, porque é possível que se um programa de redução e retirada do café, junto com o controle adequado da quantidade de analgésicos usadas e o tratamento preventivo com medicação ou medidas de estilo de vida associadas, isso tudo pode sim melhorar muito a qualidade de vida. Combinado? Então siga aqui, continue acompanhando nossos vídeos e você vai saber bem mais sobre enxaqueca e outros problemas que dão muitas dores de cabeça. Abraço e até a próxima!